Certo. A gente falou no outro vídeo sobre as características gerais das ligas não ferrosas e agora a gente vai falar sobre as ligas de alumínio e agora a gente vai falar sobre as ligas de cobre. Então, o cobre é o terceiro metal, cobre em suas respectivas ligas, é o terceiro metal mais utilizado no mundo. Só perde para o alumínio e para o ferro, né, para o aço. Aqui tem algumas características, algumas propriedades do cobre, né? Então a gente tem a densidade mais específica de 8,96 gramas por centímetro cúbico. Se a gente lembrar da do aço, da doação da do ferro, que era 7,87, então o cobre ele é mais denso do que o ferro. Mas comparativamente ao alumínio, é 3 vezes e algum pouquinho mais denso, né? O ponto de fusão é 1083, é bem mais alto do que o do alumínio, que é 600. Ponto de ebulição mais alto ainda. Tem a dilatação térmica. O cobre já tem uma alta resistência elétrica e uma alta condutividade elétrica e um alto calor específico, né? No caso, um baixo calor específico, porque o cobre ele é um bom condutor elétrico e um bom condutor térmico. Então, ele tem uma baixa resistência elétrica, uma alta condutividade e um baixo calor específico. É isso mesmo. Certo. CFC. O cobre, historicamente, né, não está aqui nesse slide, mas a gente sabe que o cobre foi um dos primeiros metais a serem utilizados. Se a gente lembrar dos pré-históricos, que eram divididos nas idades, né, a idade da pedra, a gente tem a idade do bronze. E o bronze é uma liga de cobre. Então, o cobre ele tem um ponto de fusão mais baixo. E ele tem boas propriedades de resistência mecânica. Perdão. Então, o cobre acabou tendo um papel muito importante, porque antes da dominação do ferro, né? E aí por isso que tem muitas estátuas, historicamente se utiliza muito ligas de cobre. O cobre também pode ser utilizado em seu estado puro em diversas aplicações, principalmente para condução de eletricidade, né, em cabos. Mas a gente pode adicionar diversos elementos de liga para aumentar a dureza, resistência à corrosão, resistência mecânica, e assim por diante. As principais ligas de cobre são com quatro outros metais, né? Alumínio, níquel, estanho e zinco. O primeiro que a gente vai estudar vai ser a liga de cobre e zinco, que é conhecida como latão. Então nem eu preciso falar muito para falar, nem preciso apresentar muitas informações sobre latão, que eu imagino que vocês já tenham escutado muito nome. Então a gente sabe que o latão é utilizado em muitos materiais onde resistência mecânica não é um dos principais parâmetros para aquele material, né? Não é que a resistência mecânica do latão é péssima, não é isso. É que a gente adiciona um elemento que é bem barato, que é o zinco, e a gente obtém um material que tem uma boa resistência à corrosão, né? Esses são os principais, e ele é bastante dúctil. Então, essas são as principais utilizações da liga de cobre e zinco, conhecida como latão, né? Então, aqui tem, por exemplo, em tubos de radiador, em moedas, né? É onde a gente tem como importante esses parâmetros que eu falei de uma alta resistência à corrosão. Alta resistência não à corrosão, não. Uma resistência à corrosão considerável. E aí, o que acontece também quando você coloca zinco? Com relação ao cobre, ele aumenta a resistência mecânica, abaixa o ponto de fusão, porque o ponto de fusão do zinco é bem mais baixo do que o do cobre. E a gente tem uma liga com boas propriedades, né? Propriedades melhores do que a do cobre, sozinho. O diagrama de fases do cobre e do zinco é bem complexo, né? A gente tem diversas fases aí, com zonas eutéticas, eutetóides, peritéticas, a gente pode ter tudo, né? A gente eu acho que, se eu não me engano, quando eu falei sobre todas as reações, tinha um gráfico bem complexo, onde eu fui mostrando as diversas tipos de reações nos diagramas de fases, e se eu não me engano era justamente do cobre e zinco. Aqui a gente tem uma microestrutura que a gente consegue ver a fase alfa e a fase beta, né? Tem até umas marcas de
teste de dureza, né? A gente consegue ver a marca do indentador aqui, piramidal, né? Certo. Aqui tem uma tabela também com os limites de resistência à tração, limite de escoamento, e alongamento e dureza para diversas concentrações do zinco. A gente falou que tinha uma concentração de 5 a 45%, né? E nessa tabela aqui a gente consegue ver essa concentração variando de 5 até 40%. Certo. O próximo metal a próxima liga que eu vou cobrir vai ser a liga de bronze, ou de cobre e estanho, que a gente conhece como bronze. Então, eu falei que, historicamente, o bronze teve muitas aplicações, né? A gente teve a famosa idade do bronze. Então, o bronze, ele tem uma boa resistência à abrasão e ele tem uma boa resistência à corrosão. Então, esses são as principais utilizações do bronze, né? Que tipos de materiais que a gente tem utilização de bronze? A gente tem utilização em tubos, torneiras, varetas de soldagem, bucha, engrenagem. Lá. Tem muitas utilizações com fluidos também, né? Justamente por conta dessa elevada resistência à corrosão e resistência à abrasão. A quantidade de estanho geralmente pode chegar a 20% para utilizações comerciais, né? Então a gente tem aqui um diagrama de fases do cobre e do estanho, e aqui está os 20%, né, que a gente estava falando lá. Então mais ou menos até aqui. A gente tem essa valência dessa fase alfa e depois passando para uma mistura de fases, né? Para uma mudança de fase aqui para a temperatura ambiente. O que mais que eu posso falar desse diagrama aqui? A gente tem uma eutetoide aqui. Mas não muito mais. Aqui é só por ilustração, né? Os diagramas de cobre e estanho. Quanto mais estanho você adiciona na liga, menor vai ser quanto mais o efeito do estanho na liga é de aumentar a dureza e a resistência mecânica. Isso é o efeito, geralmente, de quando você adiciona um elemento de liga, né? Aumentar a resistência mecânica e a dureza. Certo, e quando você aumenta a quantidade de estanho acima de 5%, a ductilidade acaba diminuindo, né? Isso é a perda natural que a gente tem de ductilidade quando a gente aumenta a dureza e resistência mecânica. Aqui tem algumas micrografias de alguns materiais de bronze, né? Essa aqui é cobre, estanho, 5%. Essa segunda aqui é laminado e recosido. Se ele foi recozido, então a gente deu tempo aqui para ter um crescimento de grão. Então por isso que a gente está vendo aqui crescimentos de grão, ou grãos bem grandes, né? Lembra que a gente está aqui na fase de 5%. Então a gente está aqui nessa linha e a gente tem esses grãos aí da fase... Aqui está falando que na fase alfa, então nessa fase aqui. Beleza. A segunda vai ser cobre, estanho 16%, recozido. A gente consegue ver aqui um fenômeno de esferoidização, né? E a última aqui é cobre, estanho 10% com chumbo 5%. E a gente consegue ver alguns compostos, alguns núcleos de fase, né? Algumas fases mais escuras, dentro de uma matriz branca. A gente consegue ver também os contornos de grãos, de alguns grãos bem delimitados dessa fase branca, né? E provavelmente essa fase aqui é essa fase preta é uma fase em que eu vou ter uma alta porcentagem de estanho e chumbo, né? Essa matriz aqui é uma com concentração maior de cobre, certo? O próximo liga que a gente vai cobrir aqui vai ser a liga de cobre e alumínio, que chama cobre e alumínio mesmo. Essa liga geralmente tem um outro
Porém, antes a gente fala dessa liga de cobre e alumínio. A gente já viu liga de alumínio-cobre, né? Vamos falar que na última aula a gente viu, no último vídeo a gente viu a liga de alumínio-cobre, que era esse slide aqui, que te mostrava o diagrama de fases, né? Só que aqui a gente tem a porcentagem 100% de alumínio, e aqui eu vou diminuindo a porcentagem de alumínio e aumentando a porcentagem de cobre. Percebam que nesse diagrama de fases aqui, ele acaba com 55% mais ou menos de cobre. Só que esse diagrama ele continua para lá. E é justamente esse diagrama que a gente vai ver, né, do alumínio-cobre, do cobre-alumínio, perdão. Então esse diagrama era isso daqui, ó, até 55%. Só que ele era de lá para cá. Agora a gente está vendo um 100% de cobre aqui, e aí o cobre vai diminuindo para lá e vai aumentando o alumínio. Então aqui até inverte os nomes, né, das fases. Aqui a gente tem uma fase alfa, fase beta, e a fase que a gente tinha conhecido como fase alfa lá no diagrama do alumínio-cobre virou uma fase kappa aqui, né? Quais são as características gerais dessas ligas de cobre e alumínio, né? Elas têm uma elevada resistência à corrosão, são utilizadas e por isso são utilizadas nessas embarcações e trocas de calor. Então, trocador de calor. Lembra o que era o trocador de calor? O trocador de calor, gente, é um dispositivo que a gente tem dois fluxos aqui, né? Por exemplo, o fluxo, a gente consegue identificar dois materiais de duas cores diferentes. Um aqui numa cor de cobre, né? Uma espécie de alaranjado, e um outro, que são aletas, né? Eu estou conseguindo ver que são aletas prateadas. A gente tem dois movimentos de fluidos, um nesses tubos aqui que eu estou pintando de vermelho interno, e a gente tem um fluido, geralmente o fluido de interesse, e um fluido que resfria, que passa por fora nessa parte aletada para retirar calor. No trocador de calor é muito interessante a gente utilizar materiais em que eu tenho uma elevada resistência mecânica. Por quê? Uma elevada resistência à corrosão. Resistência mecânica não, resistência à corrosão. Por que resistência à corrosão é interessante aqui? Geralmente o material que passa dentro do fluido é algum material corrosivo. E outro problema é que o material que passa por fora para retirar o calor, por exemplo, água, essa água não tem muito tratamento dessa água para poder passar por fora. Então, se for água, a gente só pega a água direto, do rio e joga. Existe o tratamento dessa água após passar por aí, para diminuir a temperatura, mas não antes. Então, às vezes, essa água tem uma concentração de algum mineral mais alta, por exemplo, cálcio, né? E aí acaba fornecendo muito depósito. E o material também que está por dentro aqui, se for um material corrosivo, alguma solução salina, ou algum material corrosivo, ou algum óleo, alguma coisa assim. Então, eu não posso ter nenhum tipo de incrustação dentro desses tubos. Por isso que eu tenho essas propriedades. Eu tenho que ter propriedades boas de corrosão desses materiais de trocador de calor. É bem comum em empresas que têm trocador de calor ter que abrir o trocador de calor para poder tirar essas incrustações, né? É bem comum mesmo. Então aqui eu tenho hélices e buchas, né? Certo. Vamos para a quarta liga, que é uma liga de níquel e cobre. Então essas ligas de níquel e cobre são chamadas de cuproníquel, né? E aí é interessante, aqui tem essa imagem dessa moeda, né? As moedas até 2001 elas eram de cuproníquel, as moedas de 50 centavos. E a partir de 2002 elas viraram de aço inoxidável. E é bem interessante que elas ficaram visualmente diferentes também e com peso, propriedades diferentes, né? Apesar de ficar com os mesmos tamanhos, espessura e diâmetro. Então a moeda antiga ela tinha 9,25 gramas e a moeda nova tinha 6,8, né? Tem 6,8. Essa moeda que tem até hoje, né? De aço inox. Então o conteúdo de níquel aí no cobre de 10 a 30%. O níquel é um metal mais nobre, mais caro. Então, essa liga ela tem alta resistência à corrosão. O cobre, esses metais nessas ligas de cobre, a gente consegue ver que a maior parte delas tem uma boa resistência à corrosão, né? Então, varia muito a aplicação aqui,
interesses de resistência, né? Cada uma dessas aqui vai ter uma corrosão para um tipo de ambiente específico, menor, e resistências diferentes também, né? Aqui o níquel, como é um metal mais nobre, né? E essa liga de cuproníquel aqui também é uma liga mais nobre, que tem menor resistência à corrosão. Aqui está falando, né, para ambientes marinhos, então é bem interessante a gente utilizar uma moeda, que a gente quer que tenha uma vida útil bastante grande, né? Então ela também é utilizada em bijuterias, armações de lentes, né? A gente consegue ver que muitas lentes, quando elas... essas armações, por exemplo, do meu óculos, né? Que a gente está vendo aqui. O tipo se vocês já tiveram óculos, vocês vão se identificar com isso também. Quando você lava o óculos, né? Não é muito recomendado lavar. Mas a gente acaba lavando com água. E aí, às vezes você vê a corrosão e é uma... Depende do material, mas tem alguns que são verdes, algumas que são... eu quero falar dessa verde, né? Que é justamente essa corrosão desses elementos de liga, como o cobre, né? O cobre, quando ele oxida, ele fica verde. Certo. Aqui tem um diagrama de fases do cobre e do níquel. O cobre e do níquel, eles formam uma liga isomorfa, lembram? Vou colocar aqui. Ou seja, esses dois metais, né, cobre e níquel, eles se misturam em qualquer proporção. E lembrem lá que quando eu dei o diagrama de fases, né, a matéria de diagrama de fases, foi esse diagrama que a gente viu para falar de ligas isomorfas, né, que se misturam em qualquer proporção. A gente fez justamente cobre e níquel e, se não me engano, chumbo estanho, né, que é a solda. Então, características dessas cobres, né? É uma boa resistência à corrosão, são dúcteis, são monofásicas, porque elas são uma liga isomorfa, podem ser trabalhadas a frio e a quente, resistividade não depende da temperatura, então, como cobre tem essas propriedades de uma alta condutividade, né? Essas propriedades de resistência também são interessantes para ligas de cobre. Quanto mais níquel tem, maior a dureza e a resistência mecânica e aumenta o limite à fadiga também, né? Aplicações de fadiga bem interessantes. Os limites comerciais de níquel variam de 5% a 45%. Se tiver mais de 45%, por exemplo, chegando a 50%, 100%, aí vira uma liga, não vira uma liga de cobre e níquel, né? Vira outra liga. E as ligas de cuproníqueis contêm ferro e manganês em teores... Interessante esse ferro, né? Mas manganês aí em teores de menor, em 2% para levar resistência à corrosão. E a última liga que a gente tem de cobre e níquel com zinco. E aí isso é conhecido como alpaca, né? Esses materiais. Então a gente tem lá 40 a 70% de cobre, 10 a 18% de níquel e o resto de zinco, né? Essas ligas, elas têm uma coloração semelhante à da prata e são confundidas com a prata, né? São utilizadas em chaves, equipamentos de telecomunicações, decoração, relojaria, componentes, aparelhos ópticos e fotográficos. E em moedas também, né? Em moedas, né? Então essas moedas, as moedas de R$1 até 2002 também, né? Até 2001 aí, elas eram feitas de cuproníquel e alpaca. Então essa parte cinza aqui de dentro, né? É cuproníquel e essa parte de fora é alpaca, esse anel. E aí depois de 2002 elas viraram, né, essa parte aqui de dentro de aço inox e a parte do anel aqui de bronze. Por isso que eu estava falando das cores das oxidações, né? Não sei se vocês já perceberam essas cores que as moedas ficam quando elas oxidam, e a gente consegue ver que às vezes elas têm colorações diferentes quando oxidam, né? Tem algumas que têm essa coloração verde que eu falei, mas tem outras que têm outros tipos de coloração. Mais coloração tipo de ferrugem e diversos outros tipos de coloração também, né? Características, né? Essas ligas elas têm 40% a gente já viu isso,
elas têm uma cor mais esbranquiçada, brilhante, nem tanto, né? Aqui na alpaca, né? Essa cor mais amarelada, mas esbranquiçada em relação ao cobre, né? Que tem uma cor mais alaranjada. Essas ligas são confundidas com a prata, têm elevada resistência à corrosão, podem ser deformadas a frio e a quente, são utilizadas em chaves, equipamentos, a gente viu isso, né? Estava escrito aqui também. Mas aqui a gente tem umas fotos, né? Dessas ligas, dessa liga que a gente conhece como alpaca, né? Certo. Nesses 2 últimos vídeos, a gente cobriu essas duas ligas que têm muita utilização, que a gente viu que são os metais mais utilizados, né? O ferro, alumínio e o cobre. Então, aí na próxima aula a gente vai começar a falar de ligas de titânio, cobalto e outros metais aí. Amanhã a gente cobre essas outras ligas, tá bom? Então, bons estudos aí. Obrigado.